When it comes to cattle, there are two countries that really count, and that's Brazil and India. These two countries have more cattle than the rest of the world combined. IPCC, the Intergovernmental Panel for Climate Change, estimates that 80%, 80, of the environmental footprint of global livestock, 80% of the environmental footprint of global livestock occurs in developing countries. Brazil is known for its cows, but also its ecological importance as a custodian of a vast portion of the Amazon rainforest. It's no secret that cherished forest disappeared little by little in recent decades, but it was shocking to learn it shrunk mostly to expand pastures for cattle. The Amazon, as every other biome, is a special biome. In the last decades, we've seen this biome shrinking. It's been condemned in headlines, blamed, and broken down into sound bites. But Brazil's a big place and an even bigger story. We explored Brazil in the documentary World Without Cows, but there's more to understand when it comes to cows, the forest, and the battle for balance. Ninguém queria vir para cá. No começo foi muito difícil. A preocupação era uma, que era povoar, que era produzir para sustentar, tal. Brazil is a beef-producing powerhouse, the second largest in the world. Cattle graze 160 million hectares of land. It's vast, and it's on these pastures where most of the country's beef is born and raised. Sempre gostei da terra. É assim, do jeito que eu trato, ele me trata. Quando eu saio de casa, é uma forma de estar colaborando com o mundo, para que o mundo tenha alimentação de qualidade. Brazil is home to 60% of the Amazon rainforest. It is a massive, breathing ecosystem that sustains life far beyond its borders. A place where the balance between food production and preservation is constantly tested. Eu acredito que aqui tem muito que preserva. A diversidade do bioma amazônico, a riqueza de espécies diferentes. Ela tem árvores rasteiras, ela tem árvores mais altas, ela tem cipós. Eles se comunicam. Então é rica. Para mim, a terra, ela em uma palavra seria celeiro. Significa celeiro. É de onde nós vamos tirar tudo aquilo que a gente precisa. De onde a gente tira tudo aquilo que a gente precisa. The Food and Agriculture Organization says 80% of deforestation is attributed to cattle ranching in Brazil. If we lose the Amazon, we lose one of the planet's last defenses against climate collapse. And how we farm here could tip the balance. Essa questão climática é dos desafios maiores para mim hoje. The world is racing to keep global warming below 1.5 degrees Celsius by 2050. If we cross that critical threshold, climate challenges could be irreversible. E o mundo tem e deve contar com os produtores rurais brasileiros para isso. Enquanto a gente evita um tema polêmico, a gente não encontra uma forma de solucionar esse tema. A gente tem que lembrar que no passado o próprio governo incentivava os produtores rurais a irem para o interior do Brasil para colonizar esses lugares. E muito do desmatamento que aconteceu, por exemplo, naquela época, foi estimulado pelo próprio governo. Today, more and more farmers in the Amazon are writing a whole new chapter in the way the story is told. Sim, se tem uma imagem de que nós desmatamos, nós produtores na Amazônia, é o contrário. Lá dentro tem taperebá. Maria Goret Rios is a first-generation cattle rancher on once deforested land. Quando eu cheguei aqui, em 2014, em junho de 2014, essa terra ela era antropizada. Ela não tinha pastagem, ela não tinha proteção de nascentes, a vegetação dela era bem pobre mesmo, nem os animais não pastavam. Maria cleared the thorns, planted crops, and transformed dry, lifeless soil into thriving cacao fields. Aqui não tinha nada, aqui era um chão, não tinha nem capim aqui.
Maria is a trailblazer, one of the first in her region to receive payments through a government program that rewards landowners for protecting and preserving the environment. E fui a primeira produtora rural a acreditar e hoje eu vejo tudo verdinho. É uma terra já de 50 anos de uso, então não é fácil trabalhar essas áreas, né? E aí só de eu deixar a vegetação voltar, ela já ficou melhor. A terra, ela, como eu falei, a terra ela se cura. Maria practices rotational grazing, moving her cattle between pastures to allow the land to recover naturally while preserving the delicate ecosystem. Então eu consigo botar mais animais nessas áreas. A área que comportava aí só 60 cabeças, eu consigo botar até 90. Então aumenta um pouco a capacidade, né, de forragem. Consequentemente, eu crio mais animais nessas áreas. Today, her almost 80-hectare farm includes preserved forest, native vegetation, and even the springs that have come back. É água de mina. Porque o que tu doa, tu recebe. Se ela pudesse falar, ela dizer obrigado por preservar parte do meu sangue, da minha vida, porque a água é vida. Nossa, o que eu falei, se a gente explorar todo o recurso que a gente tem, a gente acaba perdendo. Isso tem afeto, é o mundo, é para o mundo. A gente não está fazendo só para a gente, é para o mundo inteiro. Brazilian cattle ranchers face some of the world's toughest environmental regulations. They are required to track animals, protect forests, and prove their land is legally managed. Ele precisa cumprir o Código Florestal, ele precisa fazer o cadastro ambiental rural, que é uma obrigação aqui, é um registro autodeclaratório do produtor, onde ele fala nesse sistema o uso de cada área, ele tem que providenciar um mapa. Mariana works for Embrapa. It's Brazil's government-funded agricultural research agency that develops sustainable farming solutions. Mas é claro que a gente tem um código florestal, que é uma das leis mais rigorosas do mundo em termos de conservação do meio ambiente. Então, no Brasil, as fazendas precisam conservar de 20% a 80% da sua área, né? Dependendo do bioma em que ela se encontra. Nós temos cerca de 5 milhões, um pouco mais, de produtores no Brasil. Metade desses produtores, 2,5 milhões, tem bovinos em suas propriedades rurais. E 75% desses produtores são pequenos e médios. E eles detêm 30% do rebanho. Difícil a gente conseguir traduzir um tema tão complexo de forma simples. E essa é a maior dificuldade. Lyons Correia is the Sustainability Director at JBS, the world's largest beef producer, partnering with thousands of cattle ranchers across Brazil. Não dá para conviver com desmatamento legal. No entanto, a gente sabe que uma minoria acaba desmatando ilegalmente, não fazendo e não seguindo o que a lei determina. E isso causa um dano enorme na reputação e na imagem do Brasil. A solução, se fosse simples, já teria sido implementada, mas é que justamente essa maioria de produtores sérios que estão de acordo com a lei comece a combater esse grupo de pessoas que acabam explorando essas terras. Existe, de fato, muita desinformação e a população, em geral, desconhece a realidade, né, e a complexidade dos sistemas de produção. Então, causa uma certa frustração por um lado, mas ela também é uma sensação de motivação que a gente precisa fazer mais. A pecuária não precisa desmatar. Ela não precisa desmatar. Se você olhar a área de pastagem, ela tem diminuído no Brasil, né? E só que a produção de carne está aumentando. Como que você explica isso? Aumento de produtividade. Aumento de produtividade acontece quando você tem investimento, quando você tem uso de tecnologia. Se a gente estivesse usando a mesma tecnologia hoje, de 15 anos atrás, a gente precisaria de 200 milhões de hectares a mais para produzir o que a gente produz. It's not just small farmers leading the way. Large producers are also committed to sustainable practices, proving scale and conservation can go hand in hand.
A pecuária hoje intensiva, ela respeita muito o meio ambiente e não há necessidade de abrir áreas novas. Edson Silva runs one of Brazil's biggest cattle farms. Nearly 2/3 of it is untouched forest. His goal is to raise more cattle on the same land, not clear new areas. Não tem o porquê desmatar, sendo que eu posso produzir dentro do que já existe. To do that, he's intensified production, keeping 8 animals per hectare and producing the same amount of beef that once would have taken 5 times more land. Hoje nós temos ali 30 mil hectares no total e nós só temos 11 abertos para pasto. Então você tem ali 37% que nós estamos explorando com atividade de pecuária. O restante é floresta. As pessoas que associam a pecuária ao desmatamento é porque não conhecem a pecuária. Então todo dia nós estamos procurando práticas e formas de trazer a sustentabilidade para o negócio. O emprego da tecnologia aumentando cada dia mais a produção. É um orgulho de fazer parte disso tudo, né? Você está aqui produzindo alimentos para alimentar o mundo. Onde você vai ver outros negócios que você usa somente 37% daquilo que está disponível para você. É difícil de achar. Então você tem ali uma vasta área de preservação e de cuidado com o bem-estar animal. Porque hoje nós estamos deixando muita coisa na mesa em função da sustentabilidade. Não conheço outro negócio que faria tanto pela sustentabilidade. Esse é meu pai, é Natalino Cavalli, sempre foi apaixonado por aquisição de área. O que ele gostava era justamente disso aí, de prover, de produzir, de ter alimentos, de produzir isso aí. Vira a cara, vira! Vira a cara, vira! Todo lugar que eu tô, eu consigo sentir essa companhia dele junto. Essa propriedade, ela tem 4.840 hectares. Tem 20% de reserva legal e mais uns 5% de APPs, que a APP é a área de preservação permanente, né, na beira dos córregos e nas mananciais. O Brasil ele foi aberto, né, e foi povoado, e essa pecuária vem há um certo tempo. E as pastagens vêm se degradando com o tempo. Por que fizeram isso? Porque é o que tinha na mão. Então acho que a gente tem que pegar o que a gente aprendeu, né, quem veio para nós, e melhorar. Acho que a nossa função é justamente essa. Junior started with improvements in the soil. He planted peanuts for the first time, and then let the cattle graze. O solo era muito fraco, aqui tinha muita invasora, era baixa produtividade. Para traduzir em números, aqui nessa área são 70 hectares. Ela conseguia produzir 0,7 UA por hectare, que era a lotação, menos de uma cabeça por hectare, vamos falar assim, que é o que suportava. He recovered his degraded pastures in just 8 months. Hoje, a gente está com 3,5 UA, né? Então são quase 5 vezes mais produção do que tinha. Então assim, a rentabilidade, além de tudo, é muito maior e a produção do solo é muito melhor, né? Hoje a gente vê um lugar sem invasora, com o solo muito mais protegido, com matéria orgânica. Então dobrou a produção na mesma área. Então é isso que eu falo, que é sustentabilidade com essa parte dessa cadeia mesmo que a gente montou, né? Que a gente fala de genética, de pasto, de integração lavoura e pecuária, vai ficar viável tudo isso, né? A nossa meta é formar uns 15 a 20% todo ano desse tipo de integração. Então por isso que eu vejo assim, o potencial do Brasil, a gente não precisa abrir mais nada, só melhorar o que temos na mão e otimizar isso. Progress for Junior doesn't mean pushing outward. It means going deeper into the land, into the work, and into the love that binds one generation to the next. Eu tenho 3 filhos, Leonardo, Maria Luísa e a Sofia. Não, sempre acreditei. Porque a gente acredita, né? A gente faz porque a gente acredita mesmo. Porque isso aqui veio... segunda geração, igual eu falei, né? Então era do meu pai e eu quero passar para os meus filhos o mesmo sentimento que a gente tem pela terra mesmo.
Então, a gente enfrenta muitos desafios, mas a missão é nobre, então a gente continua. Há muito a ser feito e a gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade. Muita gente do setor do agro não acreditava em mudanças climáticas, não concordava. Agora as pessoas estão sofrendo, estão sentindo na pele as consequências. Nós temos 40 milhões de hectares de pastagem em algum estado de degradação, de médio a severo. Se a gente usar esses 40 milhões de hectares, a gente tem condição de duplicar a nossa produção de grãos, de pecuária, de floresta, sem derrubar uma árvore. A gente tem uma capacidade enorme de produzir alimentos, mas a gente ainda tem desafios e o tamanho do desafio é o tamanho da oportunidade que a gente tem como país. Pastagens bem manejadas, elas têm um potencial muito grande de sequestro de carbono. Não só na pastagem, mas especialmente no solo. Brazil's vast pasture lands hold untapped potential, not just for food production, but for climate action. As efforts to restore and manage these lands grow, so does a bigger idea, that ranchers can be part of the solution. Eu acredito que se cada um fazer a sua parte, nós teremos um planeta melhor. Ele é de todo mundo, as minhas futuras gerações, meus netos, bisnetos. Eu sei que não vai ser eu só que vou salvar o mundo, mas o meu exemplo para os outros, né? As pessoas tentarem fazer cada um pouquinho, eu vou ter um ar melhor. O produtor rural brasileiro, ele é um produtor que contribui com o meio ambiente, que colabora e faz parte da solução da mudança climática. Então, é necessário que a gente faça um compromisso pela informação, um compromisso pela realidade, pela verdade que a gente vê acontecendo no campo e chegando à mesa de milhões de pessoas. Hoje em dia todo mundo quer estar certo. Hoje em dia todo mundo tem opinião para tudo. E eu acredito muito que é na discordância que a gente pode avançar. Na discordância, nos diferentes pontos de vista, de forma respeitosos, obviamente, a gente tem a oportunidade de olhar para diferentes horizontes e perspectivas e juntos a gente encontrar um meio do caminho. Essas pessoas unindo ciência, tecnologia, informação, elas conseguem ouvir e conseguem avançar nos temas. It's about having a seat at the global table, at a time when the future of the planet hangs in the balance. O Brasil precisa e deve participar dessa mesa, na tomada de decisões e na apresentação de soluções, para que o planeta sobreviva da melhor forma possível, não só até 2050, mas para depois de 2050 também. Trazer essa visão pé no chão, né, para as pessoas que falam do Brasil sem conhecer o Brasil, que falam da Amazônia sem nunca ter ido na Amazônia. Ninguém vai achar uma solução mágica que vai resolver tudo. Não dá para a gente ficar só na discussão. A gente precisa implantar, a gente precisa agir, porque o tempo está passando e as mudanças estão acontecendo, estão acelerando. Urgency demands action, but it's hope that gives us a reason to keep going for the world we'll leave behind. A esperança é você ver eles, meus filhos, né, no caso, próximo ao nosso negócio. Não é negócio, é a nossa vida, né, nosso estilo de vida e a nossa fazenda, esse legado todo que a gente começou até agora, é isso mesmo. Acho que a palavra é essa, assim. O que eu espero é justamente isso, que eles sintam o orgulho que eu sinto do meu pai.